Para os protestantes, a Bíblia é a única regra de fé, ou melhor, a Bíblia é a autoridade máxima da Igreja. Mas será que esta era também a fé dos primeiros cristãos? A doutrina da Igreja vem do ensino oral que Cristo deixou para os apóstolos. Note que nos primeiros 4 séculos, muitos cristãos nasceram, viveram, morreram, sem ao mesmo saber quais eram os livros que deveriam compor a Bíblia. Nos primeiros 4 séculos, a Igreja vivia somente da tradição dos apóstolos e do magistério da Igreja. Foi com base na tradição apostólica que o magistério católico definiu o catálogo sagrado das Sagradas Escrituras. Isto mostra claramente que a Bíblia é filha da Igreja e não a sua mãe. Como diz o meu amigo professor Carlos Ramalhete, abro aspas, pode algo maior sair de algo menor? Fecho aspas. É claro que não. A própria Bíblia declara que a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade, em 1 Timóteo 3,15. A Igreja é tão anterior à Bíblia que a própria Igreja é citada na Bíblia. 1 Tessalonicenses é o livro mais antigo do Novo Testamento, escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. A última carta paulina, que é a carta aos Efésios, normalmente é datada entre os anos de 80 e 90 depois de Cristo. O primeiro evangelho é o Evangelho de São Marcos, datado por volta de 67 depois de Cristo. O livro mais recente escrito é o livro do Apocalipse, datado normalmente pelo ano 96 depois de Cristo. Logo, os primeiros cristãos tiveram que esperar por cerca de 1 século para conhecer os livros que fariam parte do que chamamos hoje de Novo Testamento. E isso na melhor das hipóteses, pois não existia a imprensa que fora inventada por Gutenberg no século XV, e a esmagadora maioria das pessoas não sabiam ler. Segundo o patrólogo protestante John Newman Kelly, o reconhecimento formal de uma lista fixa ou cânon dos escritos do Novo Testamento pode ser datado de meados do século II. Aqui Kelly refere-se à lista de Marcião, datada por volta do ano 144 depois de Cristo. A lista completa dos 27 livros do Novo Testamento, tal qual a conhecemos, tem o seu registro datado por volta do ano 367 depois de Cristo, na Epístola 39 de Santo Atanásio, bispo de Alexandria. Ora, como se vê até aqui, até o 4º século, pelo menos, a lista dos livros sagrados para os cristãos estava em plena discussão, fruto do desenvolvimento doutrinário. E se os protestantes do século XVI até hoje não conseguiram alcançar uma unidade doutrinária mandatória conforme Efésios 4:5, tendo uma mesma lista de livros sagrados, como explicar o milagre dos primeiros cristãos sem uma lista de livros sagrados definidos terem alcançado esta unidade? Ora, os primeiros cristãos eram católicos. Eles tinham a igreja fundada por Cristo, edificada sob a autoridade de São Pedro e dos demais apóstolos, e que era para eles a coluna e o fundamento da verdade. A doutrina protestante da sola escritura, ou somente as escrituras, não encontra amparo na tradição apostólica ou nos testemunhos dos primeiros cristãos e nem mesmo, vejam só, nas próprias escrituras. Vamos utilizar a própria Bíblia para desmentir essa falácia. A Bíblia, para começar, não contém toda a revelação e ela mesma dá testemunhos disso. Por exemplo, Jesus fez muitas outras coisas
Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros escritos. João 21, 25. O testemunho do apóstolo fala tudo. Nem tudo que Jesus ensinou e realizou foi escrito, mas ficou mantido, obviamente, na tradição dos apóstolos. Abro aspas. Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Fecho aspas. Atos 1:3. O que Jesus ensinou aos apóstolos nesses 40 dias após a sua ressurreição, será que não foi importante? Será que Jesus esteve com eles à toa? Ora, a Bíblia não nos relata o que Jesus ensinou neste período, mas podemos conhecer através da tradição dos apóstolos. Abro aspas. Tenho muito a vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Fecho aspas, segundo João 1:12. Tem muitas coisas que te quero escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. 3 João 1, versículos 13 a 14. São João ensinou muitas coisas só oralmente, como podemos ver aí. Abro aspas. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:10. Santiago Menor recebeu tal instrução da tradição apostólica, já que em nenhum lugar da Bíblia nosso Senhor Jesus ensina tal coisa. A tradição dos apóstolos, ela tem autoridade. É o testemunho da própria Escritura. Olhem só, abro aspas. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Fecho aspas, 2 Tessalonicenses 2:15. Abro aspas. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis e que sejam idôneos para ensinarem aos outros. Fecho aspas, 2 Timóteo 2:2. Abro aspas. Ó Timóteo, guarda o depósito da tradição que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamadas de ciência. Fecho aspas, 1 Timóteo 6:20. Abro aspas. E os cristãos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Fecho aspas, Atos 2:42. Abro aspas. E quando Paulo, Timóteo e Silas iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Fecho aspas, Atos 16:4. Forte testemunho do magistério da igreja no cristianismo primitivo, testemunhos aí da própria Sagrada Escritura. Então, como vimos, é a própria Escritura que testifica que os apóstolos não escreveram tudo o que receberam de nosso Senhor Jesus Cristo, e a própria Escritura dá testemunho que é a igreja, a coluna e o fundamento da verdade, e que o magistério dessa igreja era recebido com autoridade por todos os cristãos.